Você já parou para pensar sobre como os direitos e a ética impactam a vida das crianças com transtorno do espectro autista? Fique conosco enquanto exploramos essa importante temática e compartilhamos experiências valiosas. Olá, eu me chamo Sinara Cavalini. E eu me chamo Ana Beatriz Castellani. Está começando agora o primeiro episódio do Além do Diagnóstico. E hoje o tema que abordaremos é crianças com transtorno do espectro autista e seus direitos, o papel da psicologia e os princípios éticos. E para entendermos melhor o transtorno do espectro autista, TEA, a ética, os direitos e a realidade, teremos convidadas muito especiais respondendo algumas perguntas sobre esse tema que é de extrema importância. Começaremos com a convidada Jéssica Effen, que é psicóloga especializada no atendimento de crianças com TEA, com base no ABA, e também psicóloga infantil com foco na abordagem terapia cognitivo-comportamental ATCC. Jéssica, para iniciarmos, você poderia nos explicar qual é o papel da psicologia no apoio às crianças com transtorno do espectro autista e como os princípios éticos da profissão contribuem para a garantia de seus direitos? Primeiramente, obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada, por estar aqui com vocês. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Então, o papel da psicologia, ela envolve N fatores. Então, desde o diagnóstico. Então, normalmente os pais ali, ou os responsáveis, eles levam as crianças ao médico, neuropediatra, pediatra, quando eles percebem alguma alteração no desenvolvimento da criança ou algum atraso, E esse profissional, esse médico, ele encaminha para profissionais ali que atuam dentro da psicologia. Então, é feita a avaliação do paciente. Normalmente, essa avaliação é feita pelo neuropsicólogo. E esse neuropsicólogo, ele aplica testes, avaliações e dá o diagnóstico ali da criança, Depois, esse profissional encaminha para começar as intervenções, que daí sim com psicólogo ali especializado no autismo. Então, o psicólogo ele desenvolve uma intervenção, Esse profissional ele desenvolve uma intervenção depois que ele pega esse relatório do neuropsicólogo ali com o diagnóstico da criança e monta ali, junto com os outros profissionais, se tiver uma equipe multi, o PEI da criança, que é um plano educacional individualizado, Então, ele foca nas habilidades cognitivas, ele foca nas habilidades sociais, ele foca nas habilidades comportamentais e também na comunicação. Então, se necessário, esse profissional, o psicólogo, ele trabalha com uma equipe multiprofissional, como o terapeuta ocupacional, como fisioterapeuta, como fonoaudiólogo. Também é realizado devolutivas com os pais, então normalmente essa equipe multi, tem reuniões com os pais e para trabalhar ali como está o desenvolvimento dessa criança, as habilidades que estão sendo adquiridas, E se necessário também os pais recebem um PEI, que vão trabalhar em casa, plano educacional ali para os pais trabalharem em casa. E a metodologia mais utilizada é o ABA, que traduzido para o português é análise do comportamento aplicada. Então, ele tem como foco, analisar ali os comportamentos em déficit dessa criança, desse paciente, e usar o reforçador ali para alcançar os objetivos, necessários. Normalmente, as crianças com TEA, elas têm hiperfoco. Então, hiperfoco em Homem-Aranha, hiperfoco em carrinhos. E o profissional, ele faz essa avaliação de reforçador. Qual é o reforçador master dessa criança? E, normalmente, esse reforçador é utilizado ali em sessão. Já os princípios éticos ali da psicologia garante que os atendimentos dessas crianças, sejam realizados de forma respeitosa, seja realizada de forma ética, humanizada, E alguns princípios são básicos ali para todos os profissionais que trabalham com essas crianças, Então, tem a autonomia, onde o psicólogo ali, ele tem que respeitar, ele deve respeitar a autonomia dessa criança, considerando opiniões e preferências dessa criança sempre quando possível. Tem a beneficência também, que o profissional trabalha, que é onde o psicólogo ali, ele tem que agir, ele deve agir em prol do bem-estar da criança, buscando promover, desenvolvimento, promover uma qualidade de vida. Também trabalhamos ali com a justiça, onde o psicólogo ele tem que garantir, ele deve garantir que todas as crianças tenham acesso aos serviços, de qualidade, e também o psicólogo precisa trabalhar com a integridade.
Então, tem que agir com honestidade, tem que agir com competência e também com responsabilidade em todas as atividades, tá? Quais são os principais desafios e como é a rotina do atendimento psicológico de crianças com TEA? Então, os principais desafios é que o autismo ele é um espectro, né? Então, cada criança apresenta níveis diferentes. Tem crianças com TEA nível 1, tem crianças com TEA nível 1 de suporte, tem crianças com TEA nível 2, TEA nível 2 de suporte, enfim, né? TEA nível 3, TEA nível 3 de suporte. Então, cada criança ela apresenta ali uma característica única, né? E isso exige uma abordagem ali individualizada, né? Uma abordagem flexível, que é um dos principais desafios ali da avaliação. Um outro desafio é o vínculo, né? Então, devido à dificuldade de comunicação que os autistas apresentam, isso é um desafio para o profissional, né? Que o profissional enfrenta. Por quê? Porque tem crianças que são, né, TEA, comunicação verbal, né, ou não verbal, e ali pode dificultar ali a construção de uma relação terapêutica que é super importante. Já a rotina de atendimento, ele varia muito de acordo com a idade da criança, né? Varia a gravidade dos sintomas, né, os objetivos terapêuticos, então tem várias variações. Algumas crianças, elas fazem 2 vezes na semana, então a rotina das crianças depende muito do nível do autismo, né? As sessões que elas trabalham, quais os profissionais que elas trabalham. Mas algumas crianças fazem, né, 2 vezes na semana, outras crianças fazem 3 vezes na semana, outras crianças fazem uma. E a rotina, ela é trabalhada e focada nas habilidades que forem avaliadas no PEI, né? Que é o plano educacional ali individualizado daquela criança após ser feita a avaliação. Então, o profissional trabalha essas habilidades. Ele preenche também as tentativas em uma planilha para ir avaliando ali, né, o grau dessas habilidades que estão sendo aplicadas, né? Então, um exemplo só para exemplificar mesmo, né? Uma criança que ela tem dificuldade de olhar quando chamado pelo nome. O profissional, na rotina dele, ele vai aplicar essas habilidades e ele vai anotar nessa planilha as tentativas que foram feitas, os acertos, né, independentes dessa criança e os acertos com dicas, né? Então, como é que eu trabalho? É uma criança que tem dificuldade de olhar nos olhos. Eu sei que durante as sessões eu trabalho o olhar quando chamado pelo nome. Então, eu vou fazer 10 tentativas, 5 tentativas, vamos dizer que foi 10. 10 tentativas com essa criança. E nessa sessão, né? Então, eu coloco lá, olhar quando chamado pelo nome. 10 tentativas. Foram feitas 2 acertos, né? Com dica verbal, né? Ou ajuda física parcial, ou ajuda física total, depende ali da demanda. Então, é o que a gente coloca, né? Foram feitas 2 acertos independentes e 8 acertos com dica verbal, né? O que seria, olha pra titia. João não olhou, João, olha pra tia. Então, isso seria ali a dica verbal e a gente vai anotando, né? Então, é muito focado ali na rotina de trabalhar essas habilidades do PEI, colocar na planilha para ver como é que está desenvolvendo essa criança, se está tendo a melhora. Então, se a criança foram feitas várias tentativas durante 3 semanas, não teve um resultado, aí a gente tem que avaliar o que está errado, porque nunca é a criança, sempre é a gente que tem alguma coisa ali que a criança não está conseguindo responder, né? E normalmente, né, na rotina, a gente trabalha comportamentos desafiadores também dessas crianças, né? Como ali os comportamentos de autoestimulação, comportamentos de agressividade, comportamento de resistência à mudança, que muitas crianças ali acabam apresentando, né, devido ao nível do TEA. E focando na rotina da criança, se for uma criança que faz vários outros profissionais, com outros profissionais, essa rotina é chegar na clínica, direcionar, né, para o profissional trabalhar as habilidades que precisam ser desenvolvidas, depois encaminhar para o outro profissional. Se for uma equipe ter essas reuniões multiprofissionais ali, né, multidisciplinares, que a gente conversa como está o desenvolvimento da criança, como não está, né, como aprimorar o comportamento dessa criança. Enfim, é uma rotina bem desafiadora para o profissional, né? E depende do nível ali, mas também ao mesmo tempo é gratificante, né? Para o profissional ver que um paciente que antes não olhava nos olhos
em 2 meses, 1 mês, já está olhando nos olhos quando chamado pelo nome. Uma criança que não conseguia manter sentado para fazer atividade, né, já está olhando nos olhos ali quando chamado pelo nome. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. A Aline Negri é especialista em psicopedagogia com base na análise comportamental aplicada, ABA, e mãe atípica. Aline, quais são suas reflexões sobre a vivência como mãe atípica e como os desafios enfrentados no cotidiano se diferenciam dos desafios que você encontra na sua atuação como psicopedagoga? Olá a todos, meu nome é Aline, eu sou mãe, sou esposa, sou cristã e sou psicopedagoga, analista do comportamento. Respondendo a sua pergunta, a minha vivência como mãe ela é muito intensa, né? Porque eu vivo o que eu aprendi, né, na área da educação e vivo também a maternidade, né? Eu sempre falo assim para as pessoas que antes da comorbidade do meu filho, o meu filho existe em primeiro lugar. O meu filho é uma criança em primeiro lugar, em desenvolvimento, aprendendo, tendo frustrações, e ele tem uma dificuldade um pouquinho maior, né, do que a maioria das crianças com quem a gente convive, com quem a gente vivencia, né? Ele já enfrentou muitos desafios, já teve muitas conquistas, né? Hoje a gente vive um suporte menor, né? Do que ele vivenciou lá quando teve o laudo, mas ela é muito mais intensa, né? A gente tem o desafio para sair de casa, a gente superou o desafio de estar na igreja. Nós levamos 3 anos para conseguir com que ele ficasse na igreja e agora a gente já está conseguindo, inclusive, com que ele fique sem o abafador. A questão de socialização dele já melhorou muito, né? Eu acho que a minha atuação como psicopedagoga, ela acaba sendo tão pequena e tão restrita perto da minha atuação como mãe, né? Que eu fico assim até com vergonha de dizer o que eu poderia fazer como profissional, porque eu acho que o meu papel de mãe é muito maior, assim, é muito mais intenso com a rotina. Até a gente teve o laudo da mais velha há pouco tempo, e a gente já vivenciava também as dificuldades que agora ficaram mais intensas com o início da adolescência, né? A questão social dela é extremamente comprometida, a questão sensorial dela, então as nossas dificuldades são diárias, né? Para comprar uma roupa, para comprar um sapato, né? Tanto para um quanto para outro. Então a gente tem que saber lidar com as diferenças de cada um, né? Com as individualidades de cada um e procurar ajudar a superar. Cada dia, um passo de cada vez, né? Cada dia a gente vai enfrentando uma coisa nova, às vezes algo que a gente achou que já estava vencido, volta de novo e a gente trabalha essa questão novamente, mas eu acho que nenhum outro trabalho profissional me completa mais do que a minha maternidade, independente dela ser com 2 crianças atípicas ou não. A minha maternidade é o que me completa. Quais são os principais comportamentos observados em criança com TEA, em diversos ambientes e contextos? E como podemos lidar com esses comportamentos de maneira eficaz, utilizando a análise comportamental aplicada, que é o ABA, considerando também sua perspectiva como mãe atípica? Eu sempre costumo dizer que eu raramente consigo separar, né, a minha versão mãe e a minha versão profissional, porque eu acho que eu não teria um olhar tão apurado, um olhar tão detalhado se eu não fosse mãe atípica, se eu não vivenciasse as dificuldades da maternidade atípica todos os dias, né? Eu sempre amei estar com crianças, eu sempre tive essa sensibilidade de entender, né? De ouvi-las. Para mim, falando em análise do comportamento,
nada mais é do que o comportamento da pessoa, né? Você vai trabalhar as dificuldades. Tem crianças que não têm habilidades básicas, que são o esperar, o sentar, permanecer sentado por um tempo, né? A troca, olha, agora é a sua vez, agora é a minha vez. Então a gente trabalha o comportamento todos os dias. A gente só não dá esse nome, né? Eu costumo dizer que análise do comportamento, a gente trabalha na pedagogia, a gente trabalha em outras áreas, né, de formação, a gente só não tem esse nome específico, né, e alguns nomes que eu até falo que são nomes mais elaborados que a análise do comportamento tem. Eles dão uns nomes mais bonitos, assim, mais estruturados, né, mas nós trabalhamos isso todos os dias, né? Quando o meu filho tinha dificuldade, por exemplo, de enfrentar um lugar com um som muito alto. Então a gente trabalha a previsibilidade, a gente explica que quando chegar não vai estar, mas que com o tempo vai ficar. Muitas vezes a gente ligava o som bem alto para ele ter uma ideia de como ficaria, né? Mesmo usando abafador, mesmo estando com todas aquelas pessoas. Então a gente vai lapidando esse comportamento, mostrando para ele como vai acontecer. E quando ele começa a vivenciar aquilo no dia a dia, né, numa rotina diária, isso vai sendo enfrentado aos poucos, né? Ele vai conseguindo entender que ele suporta aquela sensação, que ele consegue enfrentar alguns medos que ele tem por estar naquele local, e isso vai melhorando a cada dia, né? Então a gente vai fazendo esse trabalho gradativamente. Agora ele precisa, vamos dizer, uma criança precisa entender a questão do esperar. A gente espera uns minutinhos e devolve o brinquedo. Então a gente vai trabalhando isso, a gente faz o protocolo de ensino, né, bem detalhado para que a gente trabalhe isso durante as sessões. No atendimento clínico, ele é diferente, né, do atendimento escolar. No atendimento clínico, ele é bem individualizado, ele é bem detalhado para aquela criança em específico, né? No escolar, se a criança não tem uma professora de apoio pedagógico, a professora de sala, ela vai adaptar algumas necessidades, mas ela não vai ter condições de estar ali se dedicando àquela criança, né, em tempo integral, porque tem todas as outras dentro da sala. Então, a análise do comportamento, ela me abriu os olhos para esse pensar no indivíduo, né, como um todo, e principalmente como um ser único. A gente já pensa nisso quando a gente entende, né, o que é o autismo, né, o que são as comorbidades das pessoas com deficiência. Então, mesmo a pessoa tendo a mesma deficiência, ela vai ter alguma especificidade só dela, né? O autismo, ele mostra muito isso pra gente. A criança com nível de suporte 2 e 3, ela não vai ter as mesmas necessidades. Uma criança da outra vai ter uma necessidade diferente, talvez vai ter uma forma de entender diferente, porque somos seres únicos, né? E a análise do comportamento mostra isso pra gente olhar isso individualmente, e principalmente a criança como um todo, né? A criança, o adolescente. A Jéssica Vieira é neuropsicopedagoga e atua na aplicação de capacitação para profissionais sobre TEA em todo o estado. Vamos entender melhor do que se trata. Jéssica, o que seria e como funciona a aplicação de programas de capacitação para profissionais que trabalham com crianças com TEA no estado? E quais resultados você tem observado em relação à efetividade dessas capacitações? Em relação a essa primeira pergunta de como funciona a aplicação de programas de capacitação para as crianças com autismo do estado, a gente tem dois viés. As crianças que são atendidas por instituições especializadas, sejam elas numa AMA, na própria Fundação Catarinense de Educação Especial, em alguma APA específica, e a gente tem
a capacitação dos profissionais que atendem as crianças na rede. Quando a gente fala do atendimento para pessoas com TEA na rede estadual, a grande responsável pela capacitação desses profissionais é a Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, dentro da fundação, a gente tem uma supervisão que é responsável pelos polos de AE-TEA. O que seriam esses polos de AE-TEA? São, dentro de cada instituição da rede regular de ensino, tem um AE que atende esses educandos, né? E esses profissionais e o segundo professor dessa criança com autismo, eles recebem algumas capacitações sistemáticas. A fundação, ela tem documentações que norteiam um trabalho que é para ser desenvolvido, então, seja isso nas instituições da rede regular de ensino. Então, quando um profissional ele começa a atender, ele começa numa escola, ele é direcionado para o atendimento dessa pessoa com autismo, ele já recebe essa documentação de direcionamento que fala sobre tudo que a gente precisa trabalhar com uma pessoa com transtorno do espectro autista. Então, como que funciona o processamento cerebral dessa pessoa, qual é a metodologia, a estratégia de ensino adequado, dentro de todas as propostas, e esse é o primeiro acesso da pessoa, do segundo professor ou do professor do AE, em relação às metodologias de ensino para as pessoas com autismo. E depois disso, o professor de AE ele recebe essa capacitação da supervisão. A supervisão da fundação tem polos de AE que faz essas capacitações, né? Então, a primeira questão são capacitações gerais, que mostram sobre basicamente tudo que está nas diretrizes, falando sobre a questão que eu acabei de mencionar anteriormente, né? Sobre o processamento cerebral da pessoa com autismo, sobre as práticas baseadas em evidências, sobre os elementos do ensino estruturado, como que a gente vai adequar todo um ambiente para que a pessoa se beneficie das propostas pedagógicas e todas essas questões que vão mostrar para a gente como trabalhar com essa pessoa com autismo. Esse é o segundo passo da capacitação, né? E depois disso tem aquele acompanhamento a cada 15 dias, que esses profissionais, eles têm uma reunião sistemática com o profissional da supervisão da fundação, para acompanhar como que estão as orientações, como que está o atendimento, para fazer um estudo de caso, devolutiva, e receber algumas capacitações conforme a necessidade. Isso na rede regular de ensino. E dentro da fundação e das instituições conveniadas, né, de educação especial, a gente tem a outra supervisão, que é a supervisão para as pessoas que não estão na rede regular, de 6 a 17 anos, em uma turma específica, numa instituição especializada, ou pessoas adultas ou em processo de envelhecimento, que o Estado também é responsável por essas pessoas dentro da fundação, né? E aí a gente recebe uma capacitação geral no mês de julho em relação a isso. E fora isso, a fundação ela realiza assessorias presenciais no Estado inteiro, dentro dessas instituições especializadas, né? Nas APAES, digamos assim. E essas assessorias, a gente vai até essa instituição para ver como que eles estão realizando o trabalho. E aí a gente tem toda essa questão de cronograma de orientações e cronogramas de capacitações específicas. Então, falando da relação do Estado de Santa Catarina dessa forma, nas instituições do Estado. Agora, no município, eles recebem outro processo específico, que aí cabe o município realizar uma programação, né? Não é responsabilidade da fundação. Assim como nas instituições particulares também não é responsabilidade. A fundação ela é responsável pelas escolas estaduais e pelas instituições especializadas. Mas aí todos esses profissionais recebem capacitações sistemáticas em relação a tudo que a gente tem hoje de comprovação científica do que uma pessoa com autismo precisa para desenvolver tanto em atividades acadêmicas ou de vida diária. De que maneira a capacitação de profissionais que trabalham com crianças com TEA contribui para a garantia e promoção dos direitos dessas crianças? Em relação à capacitação dos profissionais que trabalham com essas crianças ou adultos, se garante o direito dessas pessoas? Sim, porque quando a gente fala de uma pessoa com autismo, a gente está falando de uma pessoa que tem déficits nas questões de comunicação funcional ou comportamento. E isso é um empecilho na vida da pessoa dentro de um contexto social, né? Então, quando a gente não trabalha as metodologias adequadas para o atendimento daquela pessoa, ela não tem uma interação íntegra dentro do ambiente social, do
ambiente educacional, do ambiente familiar. Então, dessa forma, a gente não consegue garantir os direitos delas de estar no ambiente social, por exemplo, de se beneficiar de tudo que uma pessoa típica também se beneficia. E isso, essa questão da capacitação do profissional, aí ele consegue ter acesso a essas metodologias mais eficientes para as estratégias de ensino e para o que aquela pessoa precisa. E aí, a partir disso, a gente consegue trabalhar esses déficits na comunicação e no comportamento, e a pessoa consegue ter uma interação íntegra entre os ambientes sociais, familiares e todos esses que foram sinalizados. Porque a partir do momento que eu não conheço como que essa pessoa funciona, que eu não sei qual é a metodologia, estratégia mais específica para o atendimento dela, eu não vou conseguir adaptar um contexto para que ela se beneficie dessas questões específicas, porque já tem comprovação científica, né, que o processamento cerebral da pessoa com autismo é diferente do nosso processamento cerebral. Por exemplo, quando a gente fala sobre processamento, a gente recebe instruções a todo momento, instruções visuais, verbais, auditivas, e todas essas instruções que a gente recebe dentro do ambiente, a gente consegue interagir a partir delas. E quando a gente fala de uma pessoa com autismo, o processamento visual dela é muito mais significativo que os outros processamentos. Isso não quer dizer que os outros não são tão bons quantos, ou que não tão bons quantos. Desculpa. Isso não quer dizer que a gente para de intervir com elas com os outros processamentos, mas sim que tudo que vem a partir do processamento visual, ela vai conseguir acessar e dar a resposta que a gente precisa. E quando a gente não tem uma capacitação, quando a gente não tem um estudo acerca da temática, a gente não tem essa informação. E se a gente não tem essa informação, isso vai acarretar em todas essas questões do que essa pessoa precisa. Então, eu acredito sim que essas capacitações com os profissionais que atendem essas pessoas com autismo, elas auxiliam na garantia do direito delas. Vamos entender melhor quais são os direitos das crianças e qual o papel da psicologia e seus princípios éticos com a psicóloga Jéssica Costa, que é especialista em neuropsicologia e atende crianças com TEA. Jéssica, de acordo com o Manual dos Direitos da Pessoa com Autismo, os principais direitos das crianças com TEA incluem direito à saúde, educação, família, acessibilidade, atendimento especializado, proteção, participação e a informação. Quais são os principais desafios que você observa na implementação desses direitos em sua prática? E como podemos superá-los para garantir um desenvolvimento mais justo e inclusivo? Oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer primeiramente o convite, né? E que é uma responsabilidade e é uma coisa também muito legal poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. E a gente também propor aqui um pouco de reflexão, né? Que esse tema que vocês trouxeram, que é a respeito do direito das crianças, né? E a ética profissional da psicologia, enfatizando a questão do TEA, né? Vocês colocaram alguns pontos ali pra gente refletir, questões clínicas, dentro e fora, como é que funciona o nosso código de ética, e enfim. Separei algumas coisas aqui que eu acho que é importante pra gente falar, né? Vocês falaram ali dessa questão do direito das pessoas com autismo, né? Essa questão do manual. A gente não tem necessariamente uma política nacional como manual, né? O que a gente tem hoje, atualmente, como uma política pública aqui no Brasil, é a Lei Berenice Piana, que é a lei número 12.764 de 2012, e ela é um marco para essa garantia dos direitos e da inclusão social para as pessoas com TEA, enfaticamente, né? E ela garante que essas pessoas, né, ela tem um direito como, por exemplo, acesso à saúde, e isso inclui o processo de diagnóstico precoce, que é super importante para o desenvolvimento, o tratamento em si e o acesso ao medicamento pelo SUS quando necessário, né? Que muitas vezes essas pessoas, elas fazem uso, sim, de medicações para várias funções diferentes, né? Também falo sobre a questão da educação, que é relacionado ao atendimento educacional especializados, os recursos adequados, e aqui a gente está falando de uma adaptação curricular, se preciso, adaptações de material, o professor auxiliar, que é um direito, né, que tem a formação em educação especial. Quando a gente está falando também de trabalho, que possibilita a inclusão social, a gente está falando da proteção social também, que é acesso aos benefícios assistenciais, né, como os programas de habitação e reabilitação, igualdade de oportunidades,
que visam um pouco essa questão do combater essa discriminação, né, e garantir a participação ativa dessas pessoas na sociedade, né? E se a gente fizer um recorte aqui para o nosso estado, aqui em Santa Catarina, a gente tem algumas diretrizes do Centro de Atendimento Educacional Especializado no transtorno do espectro autismo, né? Elaborado em 2022. E esse é um documento bem fácil de a gente achar na internet, né? Inclusive, para quem quiser ter mais interesse e ler o material na íntegra. Ele é um documento que fala, que ele apresenta os princípios básicos da análise do comportamento, fala também do transtorno do espectro autista, os processos avaliativos, algumas estratégias de ensino, a equipe multidisciplinar, né, que é necessária, que geralmente é composta por psicólogos, pelas fonos, pelo terapeuta ocupacional, pela físio, a pedagoga e assim vai, né? E fala também um pouco desse papel da família, né, que ele tem que estar ali trabalhando ativamente, e a gente sabe que algumas famílias se engajam um pouco mais, e a gente também entende que tem algumas famílias que, por questão de logística de horário, trabalho, né, tem os dois lados. A gente tem dois públicos muito, muito distintos, como é na nossa sociedade, né? A gente tem classes sociais diferentes e, com base um pouco nelas, determina um pouco a forma como a gente se organiza. E isso não significa que uma dá mais atenção ou menos, não é nada nesse sentido. E vocês também me perguntaram a respeito dos desafios, né? E para me colocar nessa prática esses direitos, como que são esses desafios, né? E se a gente pensar, eles são muitos. A gente tem muitos desafios pela frente, né? E que a gente está enfrentando e que a gente inicia pela nossa sociedade, que ela não está preparada muitas vezes para acolher e lidar com as diferenças, principalmente quando a gente faz um recorte da população com TEA, né? Se a gente for pensar no SUS, e isso não é uma crítica ao sistema, de forma alguma, porque a gente ainda é privilegiado por ter sistema de saúde que ele é público, que sim, né, a gente poderia ser muito melhor, mas por motivos que não tá necessariamente ao nosso alcance imediato, de algumas outras formas que não cabe a gente colocar aqui. Se a gente for pensar, existem poucos lugares para atendimento das pessoas com TEA de forma gratuita, né? E eu pergunto para vocês, né? Como é que essas famílias fazem? Por exemplo, se eu tenho uma criança com TEA e eu sei que as terapias que ela precisa, porém eu não tenho dinheiro para bancar essas horas, né? Eu não tenho plano de saúde, né? No sistema, são poucas vagas, são poucos lugares e são extremamente concorridos. E a gente está falando de uma questão de uma política nacional, né? Que a gente tem uma lei ali que dá essa garantia, porém, quando a gente vai olhar na prática, ela é um pouco mais complexa e profunda do que isso. Se a gente for fazer uma análise, né, dessas escolas, são poucas escolas que oferecem, e oferecem é bem sobre aspas, tá? Porque é um direito, né? É lei o professor auxiliar quando necessário, né? E assim, mesmo assim, né, vai do estado, do município, eles têm uma dificuldade para alocar esses profissionais, né? Para achar. Muitas vezes o que eu vejo são os pais recorrendo judicialmente, aqueles que conseguem, né? Para que o filho deles tenha esse direito exercido de fato. E esses são dois exemplos que dão uma margem gigantesca para a gente poder parar, observar e refletir sobre o futuro dessas pessoas, que elas precisam de um atendimento adequado e que não tem, né? E como isso vai afetar a gente, né? E nos outros direitos que estão lá na lei para elas, né? Porque se eu não desenvolvo uma habilidade de comunicação, uma questão de reciprocidade, o jogo simbólico, a questão da construção de regras, as trocas sociais e muitas outras habilidades, será que vai ser possível a gente inserir ele na sociedade, no mercado de trabalho? Será que eles vão conseguir realizar tarefas de forma independente para eles mesmos, né? Como será que eles vão ficar? Como será que eles vão se sentir nestes ambientes, né? E a gente é para pensar, né? Para além de como essas pessoas vão se comportar no meio social, é justamente isso, a gente refletir como que elas vão se sentir, né? Como é que essa sociedade vai acolher essas diferenças e, mais do que acolher, é respeitar, né? E além disso, a gente tem uma questão muito séria hoje com os planos de saúde, né? Muitos deles estão cortando os planos de saúde dessas famílias sem aviso prévio, cancelando algumas terapias, diminuindo as horas de sessões, né? Só que o plano também ele não percebe que quando o trabalho de base ele é muito bem feito, quando a gente pensa num prognóstico, né, de como que essa pessoa vai ficar e vai criar habilidades, ter habilidades ao longo do tempo, é um prognóstico muito interessante e geralmente ele é bom,
né? Uma possibilidade de maior autonomia para essas pessoas, para elas conseguirem se organizar melhor e precisar de menos suporte, né? E menos suporte significa menos carga horária. Então, é meio que um ganha-ganha, só que neste momento, quando a gente tem cortes do plano de saúde, não é bem isso que a gente tá pensando lá na frente, né? E isso tudo é um pouco contraditório, né? Porque tem um rol da ANS de 2022, que é o número 539, que ela fala sobre os tratamentos e manejo das pessoas com TEA, né? A cobertura de sessões dos profissionais envolvidos, que ela é multidisciplinar. Então, fica um pouco uma questão contraditória, né? E quando vocês falarem sobre a questão de superar, é justamente auxiliar nesse desenvolvimento mais justo e inclusivo. E é cada um fazendo a sua parte, né? É aceitando e oferecendo uma ajuda para o outro, tendo mais empatia, olhando com menos estranheza, né? É cobrando que as escolas façam sua parte, que o governo também exerça o seu papel e ensinando as crianças a compreender o outro, né? A participar desse processo de inclusão das pessoas com TEA, as dificuldades e muito mais do que a gente ficar olhando só para a dificuldade, é observar as potências. O que aquela pessoa, o que aquela criança ela tem de bom, qual é a maior potência dela para a gente poder focar nisso e ampliar, né? Porque é isso. No geral, nós temos o hábito de querer apontar sempre o defeito, mas observar e ressaltar as potências é muito difícil. E é o que a gente precisa exercer, né? Não só com as pessoas com TEA. Acho que isso fica como uma questão geral mesmo. Quais são as diretrizes relevantes do Código de Ética Profissional do Psicólogo para atuação com crianças com TEA? E como elas orientam a prática clínica e garantem os direitos dessas crianças? Então, menina, quando vocês falam ali, né, das diretrizes relevantes do Código de Ética do Profissional do Psicólogo, no nosso Código de Ética em si, não tem nada específico para pessoas com TEA, né? Mas, basicamente, os princípios fundamentais, eles estão relacionados a atuar com responsabilidade, respeito, promoção de liberdade, a dignidade, a igualdade, que são baseados nos valores dos direitos humanos, né? E no inciso 2, enfaticamente, ele se refere principalmente a trabalhar promovendo saúde e qualidade de vida, né? Contribuindo para eliminar de qualquer forma essa negligência, a discriminação, a questão da violência, opressão. E ele também faz uma referência pela essa questão do aprimoramento profissional, né? Isso inclui sempre estar atualizado, sempre alguma coisa nova sai no campo da ciência, sempre estar se atualizando, porque o nosso campo é muito isso, né? Saem muitos artigos muito interessantes e a gente precisa estar a tempo o tempo todo. Se a gente for pensar, a gente tem dois códigos de ética, vamos dizer assim, tem o código de ética do profissional de psicologia, né, o psicólogo, e a gente também pode pensar que a gente tem um outro código de ética, que são os profissionais da análise do comportamento. Porque aqui no Brasil, né, geralmente, o analista do comportamento, ele é psicólogo, e lá fora, analista do comportamento é de fato uma profissão, né? Não existe psicólogo analista do comportamento. Você é analista do comportamento e você segue uma diretriz, que é o QBA, que já é o que a gente está tentando fazer uma normativa aqui no Brasil. Quem acompanha o pessoal ali, a Natália Brito, enfim, essa galera, eles estão fazendo a ANPAC, né, que ela já existe, estão tentando dar uma regularizada nessa questão da análise do comportamento aqui no Brasil, mas enfim, voltando aqui para a questão do código de ética, né, então a gente tem o nosso profissional de psicologia, mas quando a gente está falando de questão do transtorno do espectro autista, a linha teórica que, quando a gente vai pensar em questão de dados, tá, gente? Dados, bases, que fez muitos estudos e que ainda faz muitos, é a análise de comportamento. Por isso que ela é amplamente, assim, utilizada e às vezes de uma forma errônea, e muitas pessoas que dizem análise de comportamento não são. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né? Que especialização que ela fez, é um curso de 40 horas, 1 hora, um final de semana, porque a análise de comportamento ela é complexa, ela não é uma coisa fácil e o tempo todo a gente tem que estar ali se aprimorando. Mas então a gente tem esse, e se a gente falar então, a gente tem esse código de ética do QBA, e nele fala principalmente sobre a questão de responsabilidade, integridade, fala sobre a questão do uso das imagens e dos vídeos que a gente faz nas sessões, que é uma questão de sigilo, né? A gente tem a lei LGPD aqui no Brasil. Também fala a relação entre esse terapeuta e dessa família, como que se pode dar esse tato das duas coisas, os limites éticos que existem.
fala do desenvolvimento profissional, a questão da confidencialidade, as avaliações, essas amostras de resultados. Ele é basicamente dividido por tópicos, né? Por exemplo, tem questão de competência do profissional, essa questão realmente da confidencialidade, a prestação de serviços, dessas responsabilidades para com o cliente, né? Os direitos deles, porque é isso, né? Isso tudo é para garantir direitos, principalmente para o cliente ter uma intervenção respeitosa, ética e segura. E se a gente for pensar no QBA, a gente tem uma coisa chamada que é o princípio da conformidade. E o que é isso, né? Você é obrigada a seguir esse código. E qualquer pessoa que trabalha nessa área, ela basicamente sabe que existe esse código de ética e ela segue. Então, por mais que você não conheça, se você trabalha com esse público e você se diz analista do comportamento, você está automaticamente seguindo aquelas regras. E se você infringir algumas delas, você é passível de alguma penalidade, né? Então, também nele fala que a gente tem a obrigação, tá? É uma obrigação de relatar, de a gente reportar condutas inadequadas dos nossos colegas, de pessoas alheias, né? Com esse público. E seguindo a questão das hierarquias, por exemplo, se eu sou um aplicador, né, eu aplico programas, quem que me passa esses programas? São os meus supervisores, o meu coordenador ou o meu supervisor, né? Depende da hierarquia da clínica. E isso tudo está descrito lá no QBA, vocês podem entrar para saber exatamente o que é um aplicador, o que é um coordenador e o que é um supervisor, que existem também essas etapas. Mas, de forma geral, o aplicador, ele pode ter o ensino médio, né? Ali completo. Para ser o coordenador, ele precisa ter especialidade em análise do comportamento. E para ser supervisor, ele precisa ter mestrado ou doutorado nessa questão da análise do comportamento, né? Ou áreas associadas ali ao desenvolvimento atípico. Então, também é nosso dever a gente relatar condutas inadequadas dos nossos colegas, né? Quando a gente está falando dos direitos, a gente também tem que pensar na questão do ECA, né? A gente tem a questão do conselho tutelar, que eles são complicados de se trabalhar no sentido de quando a gente chega na questão de ter um conselho tutelar, é por uma questão muito grave, né? Por uma questão de negligência, por uma questão de abuso. E todas as crianças, independente de ser TEA, enfim, é uma pessoa, é uma criança, ela tá respaldada pelo ECA. E a gente sempre tem que ter em mente que, independente do que aconteça, do seu contrato, quem te paga, o teu cliente é a criança. Então, você sempre tem que visar o bem-estar dela, independente de qualquer coisa, né? Comentei com vocês um pouquinho dessa questão do sigilo, né? Quando a gente pensa dos direitos, da nossa questão de ética profissional também, a gente tem a questão do sigilo de vídeos, fotos, nomes. Então, quando a gente vai compartilhar, por exemplo, com um colega da nossa área, no nosso caso, né, ou até mesmo fazer supervisão com outro profissional, a gente não pode usar o mesmo nome da criança, a gente não pode mostrar as fotos ou vídeo com o rosto da criança, a gente tem que pedir autorização para o espaço, por exemplo, se a gente for fazer algum tipo de uso de imagem, de vídeo. Obviamente, a gente não pode usar o rosto, independente se tenha o aval deles ou não, mas isso é vedado, tá? Tem a questão também, enquanto profissionais, a gente, segundo o QBA, né, o Código de Ética pede pra gente guardar 7 anos, mas aqui no Brasil, como isso não é uma coisa bem instaurada, o nosso Código de Ética do profissional de psicologia, a gente tem 5 anos para guardar, tá? E a gente também tem a lei da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uma outra coisa também muito importante de a gente pensar quando a gente está falando de respeito, essa questão do código de ética e tudo mais, a ética ela também envolve a gente observar e respeitar os valores e a cultura da família, né? Da onde que essa família vem, qual é a cultura que ela está inserida, o que para ela é importante e significativa. Não adianta a gente vir e tentar inserir algo que é da nossa cultura, por exemplo. A gente atende uma família que é indiana, tem uns tipos de costume deles, e a gente tenta ir cultura, né? Não adianta a gente tentar insistir em algo que é da cultura brasileira, mas que para eles não faz sentido. Então, a gente tem que respeitar também e acolher essas diferenças. De que maneira você percebe a relação entre o direito das crianças no ambiente clínico e na sociedade em geral? E quais estratégias
podem ser implementadas para promover a defesa desses direitos em ambos os contextos? Quando vocês perguntam ali, né, como é que eu percebo essa relação dos direitos na questão do ambiente clínico e na sociedade, algumas estratégias, quando eu penso na questão de estratégias, pensando no macro agora, né, na questão da sociedade, é a gente ter espaço para as acomodações sensoriais. Por exemplo, tem alguns aeroportos que já têm feito salas, né? Aqui em Florianópolis a gente tem um exemplo disso e que faz total diferença. E eu atendo algumas crianças que fizeram uso e que foi muito benéfico para elas esse momento ali de se organizar, ter um espaço para elas de espera adequado, né? Que para eles muitas vezes é difícil, essa questão do esperar. Então, lugares que tenham espaços diferenciados, que a gente também possa respeitar as filas preferenciais, sem fazer comentários, por exemplo, nem parece autista, e gente, o autismo não tem cara, e ele se manifesta de formas diferentes, né, tanto que a gente tem um escopo bem grande, né, ele é um espectro do autismo, e significa que ele tem muitas variáveis, né, e que a gente tenha cada vez mais pessoas capacitadas para acolher. E essa é a palavra, né? É saber o que é equidade, que é tratar diferentes para que todos tenham de fato oportunidades iguais. Talvez um com mais suporte do que outros para conseguir a mesma coisa e tá tudo bem com isso. A gente também pode pensar que a pessoa com autismo ela tem direito à carteirinha de acordão, né? E isso dá prioridade para ela em diversos lugares, em parques de diversões, em alguns restaurantes específicos, porque é como eu disse em outro momento, né? A pessoa autista, ela não tem cara e a nossa sociedade, ela tende a querer ver, né? Por que aquela pessoa, por exemplo, está na fila prioritária? Então, ter esse cordão, ter essa carteirinha faz com que você tenha acesso a essa questão da equidade, sem que os outros fiquem te olhando. E pode parecer um pouco difícil, por que eu tenho que comprovar, não é mesmo? Mas é um pouco de como a nossa sociedade funciona e isso acaba facilitando, né? Ela tem o direito e muitas vezes a gente precisa comprovar, de fato, para ti, por exemplo, num parque de diversões e furar a fila, que não é furar a fila, né? Mas as pessoas veem assim, você tem acesso, é um direito seu. Você tem questões de controle inibitório e tá tudo bem, né? A gente também tem que respeitar o limite do outro e é isso, gente. E se a gente pensar também, ainda no Brasil, a pessoa ela tem o direito ao benefício de prestação continuada, né, do INSS. Tem algumas métricas, claro, questões sociais e financeiras, mas eles têm esse direito, né, pensando nos vários dificuldades, enfim, que a gente tem, essa questão de extensão social, essa questão realmente do tratamento, enfim, é um direito que eles têm. E também, ainda pensando na questão da sociedade, tem a questão escolar, né? A gente já tocou no assunto, mas que a escola ela tem o dever de aceitar a matrícula, né, desses alunos. E às vezes a escola até vem com o discurso de que já tem um ou dois alunos na mesma sala e que não daria para incluir outro. Só que isso não existe, gente. Não tem essa possibilidade. A escola tem que aceitar sim. Da mesma forma como barrar um profissional externo para acompanhar essa criança. Tá na lei, né? Essa criança ela tem o direito, ou mesmo não disponibilizar um profissional exclusivo para aquela pessoa, mesmo que ela precise. Então, isso são coisas que estão na lei de que é um direito da criança. Da mesma forma como é um dever da escola também fazer o PEI, né? Que é o plano individualizado. Isso também é um direito, porque toda criança tem um PEI. Só que muitas vezes a gente precisa fazer uma revisão curricular daquele PEI, né? Que aquela criança, por exemplo, às vezes tem um pouco mais de dificuldade em algumas matérias do que outra, ou ela não tem ainda as habilidades que a professora precisa, como tá na outra turminha, como tá na turminha dela. Então, a gente tem que pensar em habilidades menores para que ela adquira e também pensar o quanto vai ser importante aprender aquele determinado conteúdo para ela neste momento de vida. Então, é sempre esse muito um olhar individualizado que a gente precisa ter com essas pessoas, principalmente. A gente deveria fazer isso de uma maneira geral, mas a gente tem muita dificuldade e com esse público, então, muito mais. Eu acho que então é isso, meninas. Agradeço muito a oportunidade. Se tiverem mais dúvidas, quiserem entrar em contato, estou disponível ali pelo Instagram e fico à disposição. Obrigada. O Instagram é jessicacosta.pc, Jéssica com Y e K.
E quem quiser também ficar por dentro um pouco da rotina de como é que é, e quiser tirar dúvidas ali mais específicas, pode entrar em contato. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E para encerrarmos, vamos receber agora a Gabriela Vier, que é influenciadora digital, mãe atípica de 4 filhos com TEA, recentemente descobriu também que possui o diagnóstico. Gabi, conta pra gente como foi essas descobertas. A primeira que a gente descobriu foi a Cecília, né? E por conta da informação que a escola teve, porque a gente não sabia o que era autismo nessa época, né? A minha filha mais velha, que tem 17 hoje, a gente encarava ela só como uma menina introvertida, extremamente chata para comer. Era essas frases que toda a família usava, né? Muito seletiva com roupa. Então a gente nunca teve essa visão de autismo. Aí nós nos mudamos para Santa Catarina e a escola percebeu os sinais na Cecília, porque a Cecília, gêmea da Betina, ela não falou até os 4 anos e meio. E também não interagia, ela era muito brava, ela tinha fase oral até os 5 anos de idade, aquelas coisas de pegar as coisas e botar na boca, que nem um bebê. Ela fazia isso até os 5 anos, o atraso de desenvolvimento global. Então, o mais importante foi a visão do profissional, né? Que se não fosse eles... Eu sempre falo que a Cecília libertou a gente, né? Porque através dela começou a investigação em todo mundo. A Cecília começou a investigação com 2 anos de idade, né? Na escola. Chamaram a gente para conversar e deu aquele susto em nós. O meu marido não aceitou, a mãe dele não aceitou também. Enfim, aquela, né? Eu sempre falo que o primeiro desafio é a aceitação do autismo. Ponto. E aí, dos 2 anos em diante, ela já entrou para PAI, né? Fizemos a papelada, entrou para PAI, ficou em investigação 2 anos na PAI e depois ficou 1 ano no CER de Itajaí, que é aquele centro especializado para autismo, né? Com o pessoal lá. E aos 5 anos de idade que saiu o primeiro diagnóstico, que foi o da Cecília. Mas a primeira visão, assim, dos traços foi com 2 anos de idade. E foi através da escola, né? Do conhecimento dos profissionais. O luto eu sofri só da Cecília. Foi o primeiro laudo, né? Com ela eu sofri o luto. E a Betina, como ela não teve atraso na fala, ela demorou um pouco a chamar a atenção da escola, né? Só que depois começou os atrasos de desenvolvimento global dela também. Aí a escola já acendeu o alerta, aí veio a pandemia. Aí era tudo remoto, né? O acompanhamento com a PAI, tudo. E só que eu comecei a ver um atraso muito grande nela. E eu fiquei preocupada. Então eu já queria o laudo dela para ela ter direito às outras terapias, aos acessos que os autistas têm depois que tem o laudo, né? Que a importância do diagnóstico é essa, é para tu ter o acesso, né, às terapias, terapia ocupacional, enfim, aos direitos, né? E depois veio a Mayra, a minha mais velha, né? Eu disse não, então a Mayra só pode ser autista, porque a Mayra ela é completamente introvertida. Ela sabe falar, mas ela não se comunica. Ela se comunica através de desenho. Ela desenha lindamente, assim, ela desenha demais. E eu sei como é que ela tá pelos desenhos dela. É incrível, assim. E aí, como que eu desconfiei de mim? Eu me identificava muito com meus filhos, né? Só que com a doença autoimune da Betina, a gente fez um exame genético. E nesse exame genético deu a alta probabilidade de TEA na minha genética. Eu disse, então tá então eu vou começar a minha investigação também. E aí eu fiquei investigando. Deu 1 ano e 2 meses de investigação e saiu o meu laudo também. E a do meu filho, o mais novo, saiu o ano passado. Ele ficou 1 ano e meio na PAI para sair. Aí a neurologista da PAI que deu o diagnóstico para ele também. E o dele eu custei aceitar. O dele eu não vivi luto, mas eu custei aceitar, porque ele se comunica, ele fala, ele é muito esperto, que a gente sempre pensa que o autista ele não vai desenvolver, que ele não vai se comunicar, não vai falar. E o Henrico, ele tem um vocabulário bem amplo, assim, sabe? Então eu custei, só que hoje, ele com 4 anos e meio, eu percebo, ele tá com os traços mais fortes, né? A rigidez cognitiva dele tá mais forte, o olhar dele quando ele fala é bem, específico, aquele que o autista tem. Ele tem as peculiaridades dele, as preferências. Hoje ele já tem crises, ele tá com a testa e a bochecha roxa de se bater na parede. E isso eu não passei com as meninas, né? E se eu tivesse negado lá atrás e hoje ele não tivesse laudo, a gente já tá sofrendo, né? Gabi, como você percebe que os seus direitos e de seus filhos
foram garantidos ao longo de suas vidas e quais desafios você enfrentou nesse processo? Hoje eu tenho uma relação bem grande com a comunidade do autismo, né? Principalmente na nossa página. E eu vejo que todas as mães, todas as famílias estão lutando pelos direitos que estão, né, vigentes, né, que fala no papel, né? Porque alcançar o direito, ele é um pouco mais burocrático, né? Mas hoje eles estão flexibilizando mais também, porque antes tu tinha que ter o diagnóstico na mão para as crianças terem acesso à terapia pelo SUS, tudo. Hoje eles estão flexibilizando mais, né, dependendo do grau que a criança está apresentando, o aluno, enfim, está apresentando de dificuldade, de atraso de desenvolvimento global. Então eles estão dando uma flexibilizada nisso. Conosco, a primeira foi a Cecília. A Cecília, ela teve um bom encaminhamento da escola, né? Que tinha a psicopedagoga, né? E a fono que acompanhava as crianças que tinham mais dificuldade em sala de aula para encaminhar, né? Para o SUS, para começar a investigação. Então, teve essa necessidade da visão da escola, do governo também, dar esse apoio, né, para as escolas também. E dali a gente partiu para a fila de espera da PAI, né? Que são... Todas as mães sempre me perguntam, Gabi, onde é que eu levo? Agora tem diagnóstico de se procura uma PAI, uma AMA, né, na sua cidade. Geralmente tem AMAs na cidade, tem uma fila de espera, você leva o laudo, você conversa. Lá em Porto Belo nós temos o CIAPA também, né? Que são programas que acolhem, né, dão terapias gratuitas, assim, mas você precisa chegar lá, conversar com eles, ver como é que é o posicionamento de cada cidade, de cada estado, que diferencia muito um pro outro, né? Gabi, de modo geral e com base nas suas experiências, você acredita que os direitos das crianças com TEA são realmente garantidos na prática? Tanto no ambiente clínico quanto na sociedade? Depois do diagnóstico que nós tivemos lá em casa, é que se concretizou os desafios que a gente só via pela internet, né? Que a gente via fulano falando, outra pessoa falando. Começou a acontecer conosco também, né? O capacitismo, às vezes, com autista nível 1 de suporte. Teve um parque, inclusive, de grande porte, muito conhecido, que tirou o benefício do autista nível 1 de suporte. Eu fui lá, postei no feed que aquilo não estava certo e toda a comunidade se moveu, eles foram lá e incluíram. Em contrapartida, teve pessoas que disseram, nossa, mas que mãe atípica tem tempo para ir em parque? Eu disse, gente, mas se a gente deixar um parque desse tamanho fazer isso, vai dar abertura para os outros lugares fazer isso conosco também. Porque você uma hora vai no cinema, você vai num teatro, né? E vai acontecer esse tipo de coisa com vocês, porque a gente deixou passar isso aí. Não é que mãe atípica tem tempo para estar em parque. Todas merecemos. Nem todas têm como ir, mas é um lugar de muita visibilidade para deixar o capacitismo tomar conta, né? E a gente nota também o capacitismo em coisas pequenas, gente, que nem fila de supermercado, tu pode estar ali com cordão, eles não estão nem aí para você. Eles passam na sua frente, eles não te dão lugar, né? Que nem o preferencial é preferência se tiver uma pessoa, né? PCD, idosa, enfim. O capacitismo, às vezes, na escola. Mas o que mais dói, gente, é no meio familiar, no meio dos amigos, que eles não conseguem entender quando tu tá numa crise, quando aquilo vai... que nem mudar uma rotina e não querer avisar a pessoa que é autista, né? Não, mas ela é adulta, ela tem que aprender que nem todo mundo. Mas eu acho que a gente, às vezes, em algum momento, tu pode ter um pouco de empatia, né? Com a pessoa e falar, não, olha, vamos ter uma conversa com a Gabi, com a Betina, que vai mudar tal coisa. Porque querer botar a pessoa no mesmo, né? Na mesma situação que as outras, que não vão ter dificuldade de lidar com aquela mudança, de certa forma... É uma falta de empatia, é um capacitismo de achar que a pessoa vai ter que lidar bem com aquilo naquele momento. Porque é um desafio da gente, dos terapeutas e das pessoas que cercam a gente, né? Eu até ajudo no ministério lá da igreja, das crianças, e tem o parte do Acolhe, né? Que é para crianças PCDs. E a gente vê o quanto é importante tu saber, tu ter informação. Agora, há poucos dias, tinha uma menininha nível 3 de suporte que ela quase não quis ficar. Mas se eu não soubesse a linguagem dela, ela era não verbal. A linguagem dela, o que ela aceita, como que ela me entenderia,
que momento ela precisa de colo, porque às vezes eles não querem ser tocados, que momento ela precisou do abafador. Não, porque muitos lugares acham que é só dar o abafador e apagar as luzes. Não é. O autismo, ele é muito amplo. Ele é muito complexo e cada um tem uma singularidade, né? Eu, por exemplo, não tenho problemas grandes com barulho, né? Eu uso o abafador quando tem um som mais alto, tudo, mas não seria uma coisa que me desregula, né? Então não é a mesma coisa que outro autista que já tem uma sensibilidade maior, que aquilo vai desregular tudo, né? E assim concluímos o nosso primeiro episódio. Esperamos que as informações e reflexões compartilhadas tenham sido valiosas para você. Um agradecimento especial às nossas convidadas por suas contribuições e a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Este programa foi produzido como trabalho final da disciplina Psicologia, Ética e Direitos Humanos, dos estudantes do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá de São José, Santa Catarina. Roteiro por Emily e Maria Alice. Apresentação por Ana Beatriz e Sinara. Convidadas Jéssica Effin, Gabriela Vier, Jéssica Vieira, Aline Negre e Jéssica Costa. Produção por Amanda, Júlia e Pedro. Edição por Maria Alice. Divulgação por Augusto e Lilian. Orientação da professora Marina Borges Gonçalves. Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste episódio. Não se esqueça de seguir nosso podcast e deixar seu feedback. Até a próxima!